Então, a primeira dimensão em que como as instituições importam, né? Sim, o lema geral, as instituições importam. Então, uma primeira dimensão em que as instituições importam é o Estado como ator. Uma segunda dimensão em que as instituições importam são as instituições como quadro, como enquadramento da sociedade. Mais do que da sociedade política. Então, eu estava dando o exemplo da janela, quando eu achei que as pessoas estavam saindo pela janela. A gente tem essa janela aqui, certo? Essa janela, se a gente olhar pela janela, a gente vê uma certa paisagem. A gente não vê a paisagem que está ali, certo? Porque a janela enquadra. A janela limita. O que está fora da janela está fora do horizonte da visão. E é nesse sentido que as instituições enquadram a política. Certo? Não existe nada que seja... Não é possível surgir alguma coisa que seja completamente fora do horizonte das instituições existentes. Porque ela nem cognitivamente existe. Certo? Então, quando eu falo desse negócio, tem um exemplo besta disso, que tem um filme ruim com o Mel Gibson chamado Braveheart. Vocês já viram isso? Coração Valente. E aí no final do filme, o cara sai correndo, isso aí é um líder escocês no século XIII, né, 12. E aí num certo momento lá do filme, o cara sai correndo e fazendo uma carga de cavalaria, ou correndo a pé, não sei, e gritando liberdade. Por que isso é impossível? Como é que é? Por conta do enquadramento que o Estado e a sociedade daquele momento estabeleciam. E aí, desenvolve a ideia. É isso mesmo que você falou, mas aí desenvolve mais. Por quê? Por que ele não podia? Por que é impossível aquilo? Isso. 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 Porque no século XIII, a ideia de liberdade não existia. Certo? Então, é projetar numa sociedade uma ideia que ela não existia. A ideia de liberdade e a ideia de igualdade foram sendo construídas através de um longo processo histórico que a gente tende, e essa é uma tendência geral, a gente tende sempre a chapar o nosso, e o cinema americano, então, é a máquina de fazer isso. Pegar o nosso padrão de vida e o jeito que a gente organiza a vida, etc. e tal, e jogar atrás em todas as sociedades, como essas sociedades funcionassem do mesmo jeito. Certo? No século XIII não existia a ideia de liberdade. Né? Como é que ela foi construída? Ela foi construída através de um ajuste gradativo das instituições, da participação política e das mobilizações coletivas ao longo de séculos. Séculos. Então, o liberalismo político, que, como conjunto de ideias, está presente lá no século XVIII, ele é um produto, evidentemente, das pessoas que pensaram e escreveram aquelas coisas, mas ele só é possível porque, ao longo de séculos, teve a Carta Magna lá em 1215, teve a mobilização dos nobres contra o rei em vários lugares, e os reis tentando concentrar poder e os nobres tentando tirar poder do rei, os reis tentando tirar poder da nobreza feudal local e concentrar nas suas mãos, e retirar força, né? Capacidade de exercer, ter exércitos, milícias locais, proibir as milícias locais, desarmar os senhores locais e concentrar e criar exércitos regulares na mão, primeiro mercenários, depois exércitos regulares na mão dos estados nacionais. Então, essa concentração política e
ao mesmo tempo, a resistência a essa concentração política, da parte da nobreza, da parte das elites, foi criando um jogo que foi construindo esferas representativas. O parlamento é produto desse processo, ao longo do histórico, de uma tentativa dos soberanos de concentrar poder e na tentativa dos reis, dos senhores locais e da nobreza de resistir a esse poder e dizer, a partir de um certo momento, quando era inevitável que esse poder se concentrasse, dizer, então tá, você pode concentrar nas suas mãos, pode concentrar lá em cima, mas a gente quer participar. Então tem que dividir esse poder com a gente. E aí o poder se concentra em cima, mas ele se concentra dividido. E ele se concentra dividido na mão de quem? Das elites. Ele não está dividido com a população em geral, certo? Não tem sufrágio, não tem voto. E aí começa um jogo que é uma segunda fase desse jogo, que é a abertura dessas esferas representativas para a participação, a competição no interior das elites e a subordinação dessas esferas representativas do voto, ao voto, né? Escolher essas pessoas passou a ser uma coisa produzida pelo voto. Isso demorou também 2 séculos para se constituir. Ao longo desse processo, a ideia de igualdade se estabeleceu. E as liberdades se estabeleceram como... Então, é um longo processo histórico que construiu isso como possibilidade. E ele não é construído só porque teve gente que pensou, ele não é construído só porque teve movimentos que pressionaram, ele é construído porque teve gente que pensou, porque teve movimentos que pressionaram e porque as instituições foram se adaptando e alargando o universo de possibilidades. E aí as pessoas foram dialogando com isso e querendo mais. Certo? Então, esse exemplo do negócio da liberdade no século XII é bom do século XIII é bom para mostrar que não é uma forma assim, que tem um processo histórico de construção da política que é produto da ação política, mas é produto também do jeito que as instituições são. E se tem ação política destacada completamente das instituições, primeiro ela não consegue encaixar, e segundo ela não consegue dar conta do que está acontecendo, né? Tem um exemplo interessante que é a coisa um estudo de uma cientista política norte-americana chamada Victoria Hatton sobre o movimento sindical norte-americano, né? O movimento sindical norte-americano é sabidamente, assim, não sei se vocês acompanham isso, mas ele sabidamente, as estratégias do movimento sindical norte-americano seguem o que a literatura foi consolidando e politicamente também foi se consolidando como o peleguismo, né? O peleguismo é você preferir uma estratégia. O peleguismo não tem a ver com resultado. Não é você é um traidor e você não quer que a classe operária melhore. É você, para melhorar a classe operária, você escolhe uma estratégia que é uma estratégia de negociação direta com o patrão e não de politização da questão, né? Fala? Chapa branca. Depende do que você chama de chapa branca. Assim, você pode ter um padrão que é um padrão de traição da classe, certo? Traição da... Mas aí, se os caras são minimamente... O que acontece? Eles derrubam ele e botam outro no lugar, certo? O que é estável como estrutura sindical pelega é uma estratégia que é o peleguismo como estratégia, que é você consegue obter melhora, mas você consegue obter melhor através de um certo tipo de estratégia, que não é a politização da demanda, não é fazer greve, fazer mobilização de massa, eleger representantes, tentar mudar a lei. Isso é uma estratégia de politização. Tem uma outra estratégia que é de negociação direta com o patrão, estabelecendo ganhos, certo? Então, o que eu estava dizendo? O caso norte-americano, o sindicalismo norte-americano é conhecidamente associado a essa prática do peleguismo, né? E aí ela se coloca a seguinte questão, a questão dela é como se produziu isso, né? E aí ela faz um estudo histórico do final do século XIX, e aí quando ela compara, e
E a oposição a isso é o padrão europeu, né? Onde os sindicatos, na segunda metade do século XIX, eram muito fortes e muito enraizados, estavam por trás dos movimentos de pressão para expandir o sufrágio e para aumentar a participação eleitoral da população, dos mais pobres. Estavam por trás da constituição de partidos operários, né? Que uma vez, não pode ter partido operário sem existir voto operário, certo? Evidentemente. E as duas coisas são produto uma da outra, e também não existe nenhuma dessas coisas sem mobilização operária. Então, a mobilização operária foi estendendo o sufrágio e foi criando organizações que começaram nos próprios sindicatos, se dividiram, separaram dos sindicatos na constituição de organizações propriamente políticas, né, para mobilização eleitoral, para eleger gente, e viraram partidos dos operários, partidos estou falando, não estou falando só dos partidos comunistas, estou falando dos partidos dos trabalhadores, em geral, certo? A esquerda moderada, os partidos social-democratas europeus. Tá? Então, a oposição ao peleguismo são essa estratégia europeia. Agora, quando ela vai olhar lá quando ela vai fazer a pesquisa histórica dela, em 1880, ela encontra partidos muito parecidos, ela encontra estratégias sindicais muito parecidas nos Estados Unidos e na Europa. Aí a pergunta é, como é que os caras viraram pelegos? Certo? O que fez com que eles se mudassem o tipo de comportamento que eles tiveram do final do século XIX para frente? E aí a explicação dela é uma explicação muito interessante, que é assim, ela mostra que os caras ganham, no caso norte-americano, eles conseguem produzir mobilização, eles conseguem eleger representantes ligados à causa operária, eles conseguem aprovar leis. A gente está num momento, esse momento histórico é o momento da regulamentação das jornadas de trabalho, das férias, do repouso semanal remunerado, né? Do trabalho feminino, do trabalho infantil. São as regulamentações do trabalho mais básicas, assim, né? E aí ela mostra que eles conseguem aprovar essas coisas, conseguem eleger gente, essas pessoas conseguem produzir articulações políticas para aprovar leis nos legislativos estaduais, continuamente, dos 1890 até os 1920. E continuamente acontece a mesma situação. Eles conseguem ganhar, estabelecem leis, e essas leis são derrubadas na Suprema Corte, com base na liberdade liberal do contrato. A ideia é de que a Suprema Corte segue uma visão radicalmente liberal, uma leitura radicalmente liberal do contrato de trabalho, que estabelece que na hora que se contrata estão presentes ali dois iguais, e se os iguais aceitaram aqueles termos, o Estado não tem que intervir sobre isso. Então, se os trabalhadores e os patrões, se o trabalhador e o patrão assinaram aquele contrato com aquelas condições, o Estado não tem nada a ver com isso. E aí a lei que, sei lá, vou dar um exemplo que eu não sei se existe, mas a lei do estado de Ohio, que estabeleceu ou Massachusetts, mais provável, o estado de Massachusetts, que estabeleceu uma jornada de trabalho de 10 horas semanais, 10 horas diárias, como limite, cai na Suprema Corte, porque por conta dessa interpretação da lei, do princípio liberal do contrato, né? Qual o efeito disso no longo prazo? É parecido com o cinto de segurança, com o exemplo que a gente deu do cinto de segurança. Os caras ganham e perdem. Os caras ganham e perdem. Os caras ganham e perdem. E aí, o que eles fazem primeiro? Mudam a estratégia. Certo? Eles passam a usar outras estratégias e essas outras estratégias se mostram mais bem-sucedidas. Eles vão lá e combinam com o patrão. E aí eles conseguem obter ganho. Com a repetição desse jogo, com a repetição dessa situação ao longo de 30 anos, os caras não pensam mais na outra estratégia. Introjeta, vira preferência, certo?
Então, tem uma relação aí, as instituições, a existência da Suprema Corte, se não existisse a Suprema Corte, o resultado daquela aprovação daquela lei em Massachusetts em 1898, estou chutando, estou inventando, seria diferente. Mas, além disso, a existência da Suprema Corte de maneira continuada no tempo e repetida muda a estratégia dos atores e ela, continuada e repetida, muda ainda mais a preferência dos atores. Então, 30 anos depois, ninguém nem pensa numa estratégia de politização, porque a outra estratégia é a estratégia que funciona. Tem um caminho ali que funciona e não o outro. Fala. É uma opção com uma, digamos assim, uma saída mais imediata, né? Resultados mais imediatos. E a visão europeia seria uma saída mais demorada. Não, as duas são imediatas. É porque no caso europeu dá certo. Entendeu? No caso europeu, a lei regulamenta o trabalho em 10 horas e ela continua lá. Então, se aquela estratégia deu certo e conseguiu fazer, na próxima vez você vai lá e regulamenta o trabalho infantil com a mesma estratégia. Certo? Se a estratégia deu errado, e você já apanhou várias vezes, você muda de estratégia. E aí isso é meio fácil de entender. O que é mais complicado de entender, mas a nossa discussão anterior sobre as normas, eu acho que dá um pouco de fundamento para vocês acreditarem nisso, é que não só as estratégias mudam, como a mesma estratégia repetida na mesma situação, com as mesmas instituições, muda as preferências. E depois quem nem pensa em politizar. Certo? Porque já está estabelecido como aquele que é o caminho. O caminho é aquele, eles vão lá e seguem o caminho. Então, a política enquadra, as instituições enquadram a política. Tá? Então, isso tem uma importância muito grande para... esse é um argumento... Tudo bem, deu para entender isso? Porque, como é que elas enquadram? Isso é um negócio super importante pelo seguinte... vocês devem ter, na primeira aula, quem foi que deu a primeira aula? Foi a Vanessa, né? Foi. Primeira aula da Vanessa sobre o ciclo, não sei se ela falou isso, mas vou pegar uma carona aqui A ideia do ciclo de políticas, classicamente, ele teve várias denominações, né? Os nomes das coisas mudaram, e dependendo dos atores, e lá, classicamente, ele tinha até uns nomes de fantasia, assim, invenção, inteligência, operacionalização, coisas assim. Mas se consolidou na literatura um modelo, que é o modelo de que as políticas são produzidas por um processo. Começa com a decisão, passa pela implementação, chega na avaliação. Tá? Isso é o modelo clássico do Easton, do David Easton, com essa formulação aqui. E aí ele diz assim, os caras vão lá, avaliam a política, e o que eles avaliam na política volta aqui e influencia a próxima política, certo? Isso aqui seria tudo direitinho no livrinho, né? Funcionando exatamente como na prática a gente sabe que não funciona desse jeito. E aí, nesse modelo, as políticas, esse negócio aqui seria a máquina de fazer políticas. Máquina de fazer políticas é o Estado, são as instituições políticas, é o governo para ele, né? Que para ele não tem Estado, é o governo, né? Esse governo vai agir como? Por que ele age? Por que ele vai fazer políticas? Decide fazer alguma coisa? Porque tem aqui, chegando nele, apoios e demandas. Esses apoios e essas demandas vêm de onde? Vêm do entorno do sistema de decisão, que é o sistema político mais amplo, certo? A gente chamaria isso de sociedade, mas tudo bem. É o entorno do sistema político. Quem são apoios? Tem uma eleição, tem os competidores, e aí as pessoas vão lá e dão contribuição de campanha para um certo partido. Elas vão lá e fazem passeata para aquele partido, para aquele candidato. Elas vão lá, votam naquele candidato. Quando elas estão fazendo isso para aquele candidato, elas estão fazendo isso para um certo tipo de políticas que aquele candidato está dizendo que vai fazer.
e contra um outro candidato que está dizendo que vai fazer outras políticas, certo? Então, isso é um conjunto de apoios. Além disso, tanto durante a eleição quanto depois, o sistema político reage, isso aí é o modelo clássico, tá? Estou retornando para o modelo clássico, lá dos anos 50. O sistema político também produz demandas. Demandas de que tipo? Aqui na Câmara dos Vereadores, a população chega e diz, por favor, faz isso, quero que faça um projeto de lei tal, não sei mais o quê. Faz uma passeata, faz lobby, e chega para o vereador ou para o prefeito e diz, gostaria que você fizesse assim, fizesse assado. Então, isso é uma demanda. Então, essa caixa preta aqui, que é o sistema de produzir políticas, no modelo clássico, ele opera, e aí, o que acontece? Isso. E o que são os resultados? Tá, são os resultados, aí são as eleições, aí o cara assume o governo, e aí ele faz políticas, certo? Então aqui do lado de cá saem políticas. Tá? Então como é que essa caixa preta, isso aqui a gente chama de caixa preta, porque no fundo essa análise clássica, ela não problematiza justamente o negócio que é para problematizar, que é a parte daqui, que é como é que essas coisas operam aqui dentro, certo? Que isso tem a ver com o negócio das instituições políticas serem pensadas como uma casca vazia, né? E isso aqui é que é o interessante do negócio. Mas pensando no modelo clássico, você tem aqui pressão, de algum jeito, pressão política, ou voto, ou lobby, ou contribuição de campanha, ou passeata, certo? Então, do lado de cá você tem política, certo? Pressionando. E do lado de cá você tem o quê? Políticas. Então, política leva a políticas, no modelo clássico. Essa descrição que eu acabei de fazer da Victoria Hatton, ela nos diz o quê? Como é que ela diz? Tem os sindicatos aqui, tem os sindicatos, tem o legislativo. Os sindicatos pressionam, no começo da história, no caso norte-americano, os sindicatos pressionam o legislativo através de demandas e apoios, fazendo lobby ou elegendo seus próprios representantes. E aí eles conseguem aprovar leis, certo? E aí isso aqui chega numa outra instituição, isso aqui são duas instituições, certo? Chega uma outra instituição, que é a Suprema Corte, e a Suprema Corte barra. Certo? Aí esse jogo se repete. Então, qual que é o modelo aqui, em relação a isso aqui? Qual é a diferença de um para o outro? Não é poder, é totalmente diferente. Qual é a diferença na explicação? Essa forma de explicar era uma forma de explicar o resultado, de explicar que políticas eram um produto de política, de pressão. Aqui, a inexistência disso, certo? Isso aqui não vai para cá, né? Não vira lei. Isso aqui não vai para cá. Ele virou lei, mas ele não se efetiva porque a Suprema Corte derruba. Então, política, isso aqui é política, certo? Pressão política. Política não virou políticas. Por que não virou políticas? Porque alguém barrou. Esse alguém é quem? Um ator. É não só um ator. É um tipo de ator específico. Grupo de pressão. Não é um grupo de pressão. A Suprema Corte não é um grupo de pressão. Ah, não, tá. É uma instituição, certo? Tem uma instituição no meio aqui. Essa instituição veio de onde?
veio do processo de construção do Estado. Certo? E aí? Pode falar. Pode falar. Hã? Não. O que eu acho disso? Na última ponta é o Estado, em última instância, né? Personalizado aí na Suprema Corte. Se esse Estado ele foi idealizado a partir de uma Constituição democrática, está tudo justificado. Agora, se esse Estado está lá só para efeito de dominação mesmo, é uma elite dominante que está lá no controle final do processo decisório, tudo que veio antes foi para dar aquela sensação, né, de que todos tiveram chance de participar, que houve um debate democrático, né? Mas a gente não está interessado, eu não estou interessado em entender se foi justo ou não foi justo, ou foi democrático ou não foi democrático. Estou tentando derivar dessa situação concreta um modelo teórico. A política, não. A política leva a políticas. Tá bom, mas isso é dentro da caixa preta. Vamos pensar fora da caixa preta, certo? E você tem toda a razão. Isso aqui é muito mais unitário. Isso aqui, a gente explodiu aqui, inclusive que a gente deu nome e sobrenome para coisas que eram genericamente definidas aqui, certo? Então a gente explodiu a caixa preta. Só que ao explodir, quando você explode a caixa preta, o que você chega à conclusão? Esse que é eu estou tentando chegar nisso. Hã? Não entendi. Ele é teoricamente definido, assim, né? Mas assim, essa seta aqui, eu fiz a seta grande demais, vamos botar a seta aqui dentro. Ela faz parte da caixa preta, certo? O modelo clássico é a política incide sobre a caixa preta e ela gera políticas. Nesse modelo aqui, nessa situação aqui, a política, isso aqui é política. A política interagiu com instituições de uma forma não neutra, certo? Aqui foi neutra. Esse modelo aqui trata as instituições como máquinas de Coca-Cola. Bota a moedinha, aperta o botão, sai Coca-Cola. Não sai Fanta, certo? Tem que sair Coca-Cola. É automático, é uma coisa mecânica. Aqui, ele interagiu com as instituições e saiu Fanta. Saiu uma coisa que não era... Tem um papel criativo aqui, né? Ativo, criativo nas instituições. Por isso que elas são atores. Só que essas instituições, por sua vez, eram produto de um processo de construção do Estado. E aí, vamos tentar, só para tentar ajudar. Essa coisa aqui, a gente pode fazer tem um segundo ciclo, isso que eu disse, né? Tem um segundo ciclo, que aí os sindicatos, frente a isso, os sindicatos escolhem uma outra linha. Eles escolhem vir para cá e falar com os patrões. Que é o enquadramento que o senhor tinha falado agora há pouco. Que é o enquadramento. Que é onde, já que ela foi barrada, então vai se procurar outra forma, por outros meios, sem precisar de um apoio legal, talvez, uma negociação. Se utiliza da negociação. Sem usar uma estratégia de politização, né? Isso aí é a tal da... Não está escrito. É a tal da... Ele só alterou as estratégias, certo? E no médio prazo alterou também... É pelego, isso? Hã? Pelego, isso? Essa mudou as estratégias, né? E depois de um certo tempo mudou as preferências. Mas quem foi que fez essa mudança? Na segunda vez, quando começa esse segundo jogo aqui, a gente pensar só nesse segundo jogo, ele começa com o quê? Sempre começa com os interesses. Mas os interesses são influenciados pelo quê?
pela decisão prévia das instituições. Decisão das instituições a gente chama de políticas. Políticas. Certo? Então, esse modelo aqui dizia que política levava a políticas. Esse nosso segundo aqui mostra que, esse nosso caso aqui mostra que políticas levam a política. Certo? Uhum. Isso. Com certeza. Non-decisions are decisions, né? Esse é o lema lá dos anos 60, né? Não decisões são decisões. Decisões ou não decisões influenciam a política. Então, não é assim, a política impacta as instituições políticas e elas respondem com políticas públicas. É muito mais complexo do que... É evidente que isso funciona também. É evidente que pressionar o deputado faz com que ele faça um projeto de lei. É evidente que fazer passeata produz efeito político. Claro, é evidente que votar e eleger um certo governo com um certo perfil é diferente de eleger um... Então, política produz políticas. Só que políticas também produzem política. E é tudo enovelado, né? É tudo um novelo que é difícil de você... Quer dizer, analiticamente a gente pode separar as duas coisas, mas elas acontecem simultaneamente. As políticas estão o tempo inteiro influenciando o jeito que se faz política. É igual a questão, de repente, dessa polêmica da redução da maioridade penal? Pode pegar um exemplo assim, nesse sentido, que a Câmara aprovou, aí hoje vai ter uma outra manifestação que vai fazer uma política para que a Dilma barre essa visão do Eduardo Cunha. No caso, eu não sei se é exatamente, estou pensando alto aqui. Grosso modo. Assim. Reagindo ao seu exemplo. Não é exatamente porque não virou políticas ainda, né? Esse processo faz parte, a gente está, nesse caso da maioridade penal, a gente está no processo de construção da política. O problema é que essa diabo dessa palavra em português só tem uma palavra para as duas coisas, né? Então a gente usa em inglês, em francês, tem duas palavras diferentes para cada um desses negócios. Então, e aí a gente abrevia em português, a gente abrevia políticas públicas para políticas, e aí fica tudo misturado, né? Então, a produção da política pública relacionada com a questão da maioridade penal ainda não foi completada. Porque tem que votar 2 vezes nas 2 casas e depois a presidente tem que sancionar. Então, só aí que o processo de produção dessa decisão inicial foi completado. Então, a gente ainda está vivendo a política interna à produção das políticas. A gente está dentro da caixinha aqui. Está dentro do D da caixinha. Tá? E aí pode voltar tudo atrás. Tanto a Dilma pode voltar atrás, como o Senado pode voltar atrás, como a Câmara pode voltar atrás. Tudo isso pode acontecer ainda. Né? E aí, esses atores, aí a gente pode passar para os atores, talvez, inteiramente assim. Essas instituições, como eu falei anteriormente, as instituições, o Estado é ator, e as instituições políticas são atores potenciais, né? Então, é possível que você tenha produção de políticas públicas que não está associada de forma alguma a apoios e demandas. Está associada com a existência de certa instituição, certa organização estatal, que, uma vez, a grande diferença disso aqui para isso aqui, como eu falei, a diferença, quando a gente passa daqui para cá e depois daqui para cá, vai ficando mais concreto. À medida em que vai ficando mais concreto, vai ficando mais perene no tempo, certo? Normas podem mudar à medida em que a sociedade vai se transformando. Regras formais, alguém tem que mudar a lei. Só que é só mudar a lei para a regra formal mudar. Organizações, uma vez que você instituiu a organização, ela tem gente trabalhando lá dentro, ela tem propriedades, tem ativos, tem atividade, tem demandas, tem gente demandando a política, certo? Então, para mudar isso aqui, é preciso só que a sociedade vá mudando. Para mudar isso aqui, precisa mudar a lei. Uma vez mudando a lei, resolveu. Para mudar isso aqui, tem que matar a organização a tiro.
certo? As organizações têm inércia. E elas produzem legados. Legados no sentido histórico. Elas continuam no tempo. E elas continuam produzindo consequências. Então, a ditadura militar criou o BNH, em 64. O BNH tinha um enorme volume de recursos para aplicar em política habitacional e política de saneamento. Aí esse dinheiro declinou no começo dos anos 70. No final dos anos 70, perdão. 79, assim, é o pico, aí né, vai descendo muito fortemente. No começo dos anos 80, ele não tem dinheiro quase nenhum. Só que o BNH, por sua vez, lá nos anos 60, ele tinha criado um sistema de órgãos, de organizações, para tocar a política habitacional, que era composto para tocar a política de saneamento, que era composto por empresas de saneamento estaduais, 27 empresas iguaizinhas umas às outras, em cada estado, e empresas de habitação metropolitanas, estaduais em alguns casos, e municipais em outros. Brasil afora, que são as Coabs, Ceabs, tem nomes diferentes, mas elas estão sempre por aí, perto de Coab, o nome. Essas empresas, o BNH, então, acaba em 82 e 83 já não tem mais dinheiro, e em 86 ele é extinto. Até entre 82, 83 e 86, ele é um morto-vivo. Aí ele é extinto em 86. Só que, portanto, ele é morto à morte matada, né? As empresas de saneamento continuam existindo. E as empresas as Coabs continuam existindo. Então tinha uma parte da literatura nos anos 80 que dizia assim: a política habitacional, as políticas de saneamento, a inexistência de um órgão nacional financiando e regulando o setor saneamento e o setor habitação vão produzir grandes retrocessos no atendimento de saneamento nos estados. Isso aconteceu? Não. Não tem nenhum lugar que tenha diminuído a quantidade de abastecimento da água. Não tem nenhum lugar que tenha diminuído a quantidade de esgotamento sanitário. O ritmo, talvez, de atendimento nos anos 80, de crescimento do atendimento, tenha sido menor do que nos anos 70, quando tinha dinheiro do BNH. Mas elas continuaram atendendo. Por que elas continuaram atendendo? Se o criador tinha morrido e não tinha ninguém mais para financiá-las com aquele modelo. Mais do que regras formais, porque elas eram organizações. E aí, eu estou falando da Sabesp. O fato da Sabesp ter saído lá desse modelo, ter sido uma filha desse modelo do BNH, é uma dimensão histórica importante, que explica a sua estrutura, suas características e tal, e a sua similaridade com a Copasa, com a Sanepar, com a SEDAI, com as empresas do Brasil inteiro. Tem um certo jeitão, uma certa característica similar, mas, uma vez que o criador morreu, e o sistema financeiro nacional, que financiava isso, que era o Sistema Nacional do Saneamento, declinou fortemente, passou para a Caixa Econômica, mas declinou fortemente, em termos de capacidade de financiamento. O que aconteceu com a empresa? Hã? Ela não se tornou privada. Hã? De economia, mas elas sempre foram de economia mista. Esse é o modelo. É isso que é o jeitão. O jeitão dos anos 70 é esse. O fato de a ausência de recursos financeiros e a ausência do BNH de uma política nacional nos anos 80 criou um desafio, para a existência desses órgãos que ficaram órfãos desse modelo nacional. Tinha gente que dizia, vai tudo falir e as coberturas de saneamento vão recuar. Já disse que não, elas não faliram e as coberturas não, embora algumas delas ficaram muito mal das pernas, mas as coberturas não andaram para trás. Por quê? Porque aparece outro ator. Não aparece um outro ator, necessariamente. Porque é estratégico. Isso é uma explicação. Então, porque é estratégico, em termos eleitorais, por exemplo, então os governos estaduais vão ter
E aí, nesse sentido, aparece um outro ator, porque vão surgir outras formas de financiamento. Mas isso não é a principal razão. Não é a principal razão. Porque a política em si era importante? Essa é Será que parecida tem que com... continuar? Porque a política era importante. Essa é parecida com a coisa de que é estratégico e que tem que continuar. É lógico que isso é importante. Mas a principal razão não é essa. Qual é o legado? Tem um legado. Qual é o legado? Ele é uma organização, gente. Hã? Tem um atendimento, a finalidade dela não acaba, mas esse tem a ver, já está quase lá. Mas ainda está nesse negócio de que ele é prioritário e é importante. Tem uma quantidade gigante de gente que depende daquilo para viver. As pessoas vão ficar lá esperando que aquilo seja extinto? Claro que não. Elas vão encontrar formas de, inclusive porque elas têm uma função. Inclusive porque não é uma coisa a troco de nada. É a troco de fazer e distribuir água. É a troco de coletar e tratar esgoto. E dispor esgoto em algum lugar. Então, as pessoas têm uma missão. Elas estão no controle dessa organização. E essa organização é estratégica para os seus interesses. Quais são os seus interesses? Sobreviver, ter salário, sobreviver de forma ampliada, ter salário melhor ano que vem, ter melhores condições de trabalho, ter gratificação no final do ano. Isso tudo depende de quê? Ter um salário melhor no ano que vem, ter não só recursos, depende de desempenho, depende de que aquele negócio sobreviva. Se não sobrevive, vai todo mundo pro buraco. Se o navio afunda, está todo mundo dentro do navio. As organizações são compostas de um conjunto, elas são formalizadas, elas são compostas de burocracias, no sentido weberiano, de corpos técnicos, cujos interesses estão associados à expansão ampliada das políticas que as legitimam. Tá certo? Isso não tem nada específico da Sabesp nisso, dei só esse exemplo. São qualquer exemplo, qualquer outra organização estatal. O fato delas existirem cria inércia. Cria inércia no sentido de que elas têm que ser extintas à bala para elas acabarem, certo? Porque senão elas continuam lá. Né? Se você corta os recursos delas, se elas têm uma tarefa, elas buscam outras formas de financiar essa tarefa. Se você acaba com a tarefa, eles continuam tendo os seus interesses individuais dependentes da execução de alguma tarefa. Então, o que eles fazem? Arranjam outra tarefa. Certo? E esse ator que a gente está falando, o conjunto heterogêneo de atores, são atores muito diferentes entre si, mas todos eles têm essa característica comum de serem parte do Estado, eles estão necessariamente na cadeia de produção de todas as políticas públicas. Certo? Então, dentre os muitos atores que estão presentes na produção de políticas, as organizações estatais têm grande destaque, porque elas estão na cadeia de produção das políticas, necessariamente, e porque os interesses da sua reprodução ampliada estão associados com a reprodução ampliada das suas políticas. Tá certo? E não tem nada específico, não estou falando uma narrativa maquiavélica das burocracias. Todos os atores na sociedade são assim. Certo? Os empresários querem reproduzir ampliadamente a sua posição econômica. E se os indivíduos na sociedade querem melhorar de vida, é uma coisa geral. Tá certo? Só que, no caso desses atores organizacionais ligados ao Estado, eles estão na cadeia de produção das políticas. Então, eles interferem potencialmente na produção de todas as políticas. Tá? Então, políticas geram política em todas as fases do ciclo, certo? Isso influencia na produção da decisão, isso influencia, a gente falou aqui na decisão, naquele quadrinho, era principalmente sobre a decisão.
influencia fortemente na implementação das políticas, certo? Porque o fato de existirem políticas prévias enquadra, inclusive, a ação de atores que não são atores estatais, tá? São atores que estão na sociedade civil. Já volto para isso, para detalhar um pouco mais sobre isso. E essas instituições, as instituições estatais e as organizações estatais estão na cadeia de produção das políticas e potencialmente são atores com legado e com um legado continuado, cujos interesses de reprodução ampliada, estou fazendo um resumo geral, interesses de reprodução ampliada estão associados com a reprodução da própria política. Tá? Vamos falar agora um pouquinho só sobre uma dimensão desse negócio das organizações, que eu ainda falei muito pouco, que é a coisa das organizações da sociedade civil, né? Então, as organizações da sociedade civil, em geral, são também atores potenciais na produção de políticas. Como? Produzindo, por exemplo, os tais dos apoios e pressões, né? Mas isso acontece de uma forma estática? Isso é uma outra dimensão interessante das instituições, da relação entre instituições e atores. E o neoinstitucionalismo se dedicou a falar bastante sobre isso, e é uma coisa bem sofisticada, assim, não é muito fácil de entender. Vou dar um exemplo. Pesquisas recentes sobre o PCC sugerem que depois que certas unidades da polícia na Zona Leste de São Paulo foram reorganizadas territorialmente e os limites territoriais da política de segurança foi redesenhado, o PCC redesenhou os seus limites para encaixar com os limites da polícia. Por quê? Tipo assim, você não mexe comigo, não mexe com você. E não é. Ela disse que, sem o microfone, como a Fátima tinha pedido, que era uma coisa para reduzir o conflito, né? E que você não mexe comigo, não mexe com você. Qual é o tipo de conflito que existe entre o PCC e a polícia? E a política de segurança? É uma luta por poder, certo? Então tem uma disputa contínua. Mas em diversos momentos, não com a política de segurança no sentido mais geral, mas com os agentes da política de segurança, há negociações de ganho mútuo, certo? Então, mas o que embasa essas negociações de ganho mútuo? É a possibilidade do conflito, certo? Nenhum traficante daria arrego para a polícia se ele não tivesse a possibilidade de ser preso, certo? Que isso é abdicado uma parte do lucro. Por que ele abdica dessa parte do lucro? Porque tem a sanção potencial e é por essa sanção potencial que ele dá o arrego, certo? Então, é uma negociação tensa e uma disputa e negociação contínua e tensa. Então, não é exatamente você fica no seu canto e eu fico no meu, porque eles reencaixaram os limites aos limites da polícia. Tem a ver com a manutenção. Manutenção em que sentido? Se você não faz isso, a possibilidade de fazer frente nessa negociação tensa, seja de negociar, seja de entrar em conflito, se reduz. É mais eficiente se o seu encaixe é perfeito, certo? Então tem uma dimensão da relação entre atores na sociedade civil e as políticas que tem a ver com o desenho das políticas que a literatura chama de encaixe.
quando a estrutura do Estado e a estrutura das organizações da sociedade civil é mais encaixada, a situação é uma situação que tem certos tipos de resultado diferente quando ela é desencaixada. Então tem estudos, por exemplo, sobre mobilizações coletivas e demandas coletivas, movimentos sociais e não sei o quê, pedindo uma certa coisa, que mostram que quando a estrutura do movimento encaixa ou é parecida com a estrutura das instituições responsáveis por fazer a política no Estado, eles conseguem apertar exatamente nos botões que precisa apertar, nos lugares em que precisa apertar, na hora que precisa apertar. Então o encaixe faz diferença com relação ao resultado. Se a estrutura é desencaixada, o efeito é diferente, tá? Então as instituições também têm encaixe diferente. Podem ter encaixes diferentes com as suas sociedades, tá? E onde é que quem constrói esse encaixe? Esse encaixe é produzido por macro instituições, tipo o federalismo, por exemplo, certo? Então, no caso brasileiro, como a gente tem uma estrutura federativa muito organizada, qual é o melhor jeito de organizar a mobilização de algum tipo para pressionar alguma coisa, seja nacional, seja geral no Brasil? Também é federativa, certo? Porque você aperta aqui, você aperta ali. Se fizer uma mobilização meramente local numa cidade específica, num conjunto de cidades específicas, você vai ficar apertando o botão lá nas câmaras de vereadores e nos prefeitos, e os outros botões do negócio vão ficar sem funcionar, certo? Então funciona melhor se você conseguir apertar nos vários botões. Se você só aperta lá em cima também, tem dimensões associadas ao funcionamento da política, porque os deputados federais não estão no ar, eles são de algum lugar, e eles têm certos prefeitos, eles têm relações com a política local. Então, se você aperta aqui embaixo, aciona lá em cima. Se você só aperta aqui embaixo, lá em cima aciona pouco. Se você aperta aqui embaixo, lá em cima, você aciona um negócio, certo? Então, tem estudos mostrando que tem um efeito diferente se você tem encaixes melhores ou encaixes piores, tá? Só mais algumas palavrinhas sobre o negócio do legado, dos legados. A ideia de legado pressupõe, não sei se legado pode pressupor simplesmente a continuidade, certo? A gente sabe que as coisas que vêm antes influenciam as coisas que vêm depois, né? Isso não é exatamente a mesma coisa que dizer que a história importa, né? A história importa, quando a gente diz que a história importa, ela importa, e que as políticas têm legado, elas têm legado num sentido mais sofisticado do que simplesmente o que vem antes influencia o que vem depois, né? E aí eu vou dar um exemplo em relação a isso que eu acho que vai ficar claro. Quando, nos anos 80, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, os governos Thatcher e Reagan começaram a fazer as políticas de corte, ou propuseram cortes fortes nas políticas sociais, no chamado estado do bem-estar, né? Pessoas mundo afora começaram a dizer que estavam cortando, né? Estudos posteriores mostraram que, independente do discurso de que a gente está cortando, independente de ficar lá com a tesoura, se cortou muito pouco, em termos relativos. E aí, como explicar isso, né? Aí tem um cara chamado Paul Pearson, que tem uma explicação bem interessante sobre isso, e ela ajuda a entender esse efeito da história e esse efeito do legado, né? Para além do efeito de o que vem antes influencia o que vem depois. Ele diz assim: se cortou muito pouco porque a política da montagem é completamente diferente da política da desmontagem dos benefícios. Quando você deu benefícios lá nos anos 30, por exemplo, o Partido Social Democrata Sueco ganhou o poder na década de 20 e começou a organizar políticas de bem-estar e de pleno emprego em paralelo umas com as outras, né? Quando eles começaram a fazer isso, eles começaram a, por exemplo, criar políticas gradativamente, expandir as políticas sociais para grupos cada vez mais amplos. E eles fizeram isso numa cena política, numa arena, em que não havia grupos organizados para receber pensão, porque não existia pensão.
não existia grupos organizados para receber política de saúde, porque não existia política de saúde. Não existiam atores organizados demandando essas coisas, porque essas coisas ainda não tinham sido inventadas. E elas foram sendo gradativamente inventadas e foram gradativamente expandidas. E esses grupos foram cada vez mais se consolidando, se expandindo. Os custos da produção desse modelo, em grande parte, estavam projetados no futuro, principalmente dos sistemas previdenciários. Porque no começo do sistema previdenciário, está todo mundo contribuindo e não está ninguém tirando dinheiro. Depois, anos depois, tem um monte de gente tirando dinheiro e tem menos gente contribuindo, porque aí tem o efeito da transição demográfica, né? Tem mais velho do que gente jovem, tem mais gente aposentada do que gente no mercado de trabalho. Então, os custos da expansão do bem-estar estavam projetados no futuro. E os benefícios da projeção, da concessão do bem-estar, estavam aonde? No presente. Então, esses governos chegaram para os seus eleitorados e disseram: estamos expandindo seus benefícios e estamos criando isso, aquilo outro. Olha que beleza. Alguém é contra isso? Não. Na verdade, tem alguns lugares que certos sistemas, por exemplo, como a Suíça, por exemplo, resistiu a implantar esse tipo de coisa. Mas, no geral, esse jogo é um jogo positivo. E os custos disso estão projetados no futuro e eles são difusos, enquanto os ganhos são concentrados. Então, você tem uma situação com não tem atores organizados, instituídos, você tem custos dispersos no futuro e benefícios concentrados no presente. Tá? A política da desmontagem nos anos 80 é como? Qual é a arena da desmontagem? Qual é o cenário de desmontagem das políticas? Você tem... aí o governo diz, vamos cortar os benefícios. Certo? Qual é a situação que está posta? Vamos cortar os benefícios porque eles custam caro demais e desse jeito a gente não consegue tocar, a Previdência não vai sobreviver e os seus netos vão ficar sem Previdência. Para isso a gente tem que cortar os benefícios. E aí quando eu estou falando cortar os benefícios, não estou falando isso que aconteceu no caso brasileiro, toda essa discussão sobre essa coisa da extensão das regras do seguro-desemprego, do seguro-saúde, não, estou falando cortar o benefício mesmo, dizer, não tem mais previdência pública. Vai pegar uma previdência privada que a previdência pública acabou. Tá? Então, qual é a situação? O que acontece quando o governo chega numa situação em que todo mundo tem previdência, todo mundo tem política de saúde, todo mundo tem... E o governo diz, está custando caro demais, não consigo financiar, vai ficar seus netos vão ficar sem essas políticas, então vão ficar num desespero absoluto. Então, para que a gente consiga chegar nos seus netos com uma coisa melhor, a gente vai cortar feio hoje. O que acontece? A reação da sociedade. Que sociedade? Quem é essa sociedade? Os beneficiários. Porque agora, nesse segundo cenário, você tem atores instituídos que sabem o que eles vão perder. Os custos estão aonde? Da reforma. Estão no presente. E tem endereço certo. Certo? Então, os custos são concentrados no presente. E os benefícios estão difusos no futuro. Então, o primeiro cenário é um cenário politicamente suave. O segundo cenário é um cenário politicamente muito conflituoso. E isso explica por que se cortou tão pouco. Na real, se cortou tanto no Blá, mas na real se cortou tão pouco. E quem é que mudou a situação A para a situação B? Por que a situação B é diferente da situação A? Quem instituiu essa segunda situação? O Estado, mais precisamente, as políticas criadas em A. Certo? Então, esse é um outro exemplo, mais forte ainda, de que as políticas criadas em A mudam a política exercida em B. O jogo político em B é completamente influenciado pelo legado de políticas prévias que está posto pelo que aconteceu lá nos anos 30.
instituindo atores, empoderando atores, levando os atores para frente e fazendo com... Então a situação é completamente diferente. Isso tem a ver com a forma, se vocês quiserem, é o Estado mesmo, que isso de tão grande não é só as políticas, né? A conformação de burocracias, de organizações, de formas, de esferas representativas em que os sindicatos têm assento em conselhos que gerem fundos, tipo o FGTS. E aí isso aí tem a ver com a formação do próprio Estado, certo? Então a formação do próprio Estado influencia o jeito que a política, ele enquadra inteiramente, certo? Esse exemplo também mostra o negócio do enquadramento. Ele enquadra inteiramente e ele faz com que políticas influenciam políticas de maneira muito intensa. Tá? Você queria falar? Não, só queria dar um exemplo, né? Você também está falando sobre isso. É a questão que está acontecendo na Grécia agora, né? Seria uma pressão para que o governo corte benefícios e o povo exigir que o governo não corte, ao mesmo tempo com medo de sair da zona de conforto. Então é toda uma relação de conflito e ao mesmo tempo de insistência para manutenção e ao mesmo tempo insistência para que essa manutenção não se mantenha, né? Esse é um bom exemplo, eu acho. Bem bom exemplo. Assim, a política do euro fez com que a Grécia de 2015 não fosse a Grécia de 1980, né? Que é exatamente esse mesmo exemplo que eu estava dando. Assim, o trabalhador inglês, e aí tem uma coisa que é social, assim, no sentido mais geral, que é o trabalhador grego de 80 aceitava uma condição, e o cidadão grego, de 80 aceitava uma condição, um padrão de vida, nisso aqui e tal, que o cara de 2015 não aceita mais, ou o filho dele não aceita mais. Então tem uma transformação da própria sociedade, que é bom, mais é que fazer isso mesmo, né? A sociedade tem que andar para frente. É para isso que serve, né? Mas a situação, o cenário seguinte é muito diferente do cenário anterior, e isso é produto da existência da própria política, da existência da instituição União Europeia, do conjunto de instituições da União Europeia, conjunto de fundos, o que faz com que é muito similar ao exemplo que eu estava dando. Fala. Sobre essa questão assim, de mexer no que é do povo, né? Falando politicamente, na verdade também eles deviam fazer uma reflexão sobre o papel deles, né? Também, assim, qual é o exemplo que nós estamos dando para a sociedade, né? Nesse sentido, porque também a gente não revê os nossos custos aqui dentro da nossa casa, né? Também tem essa questão também a se pensar. Então, mas concretamente tá o que no caso grego, por exemplo, quem está assumindo o custo de cortar negociadamente, de maneira muito conflituosa e dura, é a esquerda. Mas quem fez o desastre foi a direita, certo? Ao longo de muitos anos, foi os governos de direita que foram cavando o buraco em que depois agora a Grécia se encontra e o governo teve muito dinheiro europeu parando lá dentro, né? Tá, faltou uma coisa só nessa coisa dos atores, a relação dos atores com as instituições, que eu dei muita ênfase, e a ideia era essa mesmo, falar sobre as burocracias, as instituições públicas e tal, e falamos alguma coisa de mobilizações, terceiro setor, associações, etc e tal, e o setor privado ficou meio na sombra nessa nossa conversa aqui, né? Então, na produção de políticas, a lista de atores potenciais importantes, que a gente normalmente considera quando vai estudar alguma política, e a importância desses atores muda muito de uma política para outra, porque as políticas são muito diferentes entre si, né? Inclui, certamente, as burocracias e as agências estatais, as instituições como regras formais e informais, estou só repetindo aqui, por enquanto chove não molha, tá? Organizações da sociedade civil, movimentos, tal, partidos políticos e outros, lideranças da elite política, tal, mas também empresas privadas, né? Empresas privadas que estão interessadas no quê?
empresas privadas interessadas nas políticas, né? Dependendo das políticas, você pode ter empresas privadas que dependem dos insumos que a política produz, mas no caso brasileiro, uma coisa que acho que é geral, assim, eu acho que é exagero dizer que é o caso brasileiro, tem muitos casos internacionais também assim, mas no caso brasileiro eu acho que é forte, eu não consigo ver as políticas públicas no Brasil sem pensar na alternativa de ter como atores potenciais atores privados, são os atores privados que estão envolvidos com a produção direta das políticas. São os contratistas. Lobby quer dizer muitas coisas, né? Na verdade, lobby é utilizado de uma forma muito genérica, mas lobby quer dizer uma coisa específica. Lobby é pressão direta sobre o legislativo. Lobby é a antessala, né? Então, o negócio é esse. Assim, a origem da expressão é essa. É o pessoal que fica sentado no sofá, ficava sentado no sofá esperando que os deputados passassem, e quando o deputado passava, o cara atacava com a sua pastinha dizendo: faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso para mim, tá? Essa é a origem da ideia de lobby, tá? O lobby é uma atividade regular, registrada, legal em muitos lugares. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, ele é registrado e tem a profissão de lobista. E o cara tem uma carteirinha e se sabe que... E na medida que você regulamenta, você pode sancionar, certo? Então, você pode ter regras do que o cara pode fazer e o que ele pode não fazer. Ele pode tentar fazer algumas coisas para convencer, outras coisas ele não pode tentar fazer. Se ele tentar fazer, ele pode ser preso. No caso brasileiro, a gente não tem regulamentação para lobby. E aí, pode ser qualquer coisa. E aí, se é legal ou não é legal, é uma coisa que se depois tem que explicar na frente da televisão, na frente do juiz e do Ministério Público, tá certo? Então, a lobby é pressão, tá? Mas é uma técnica formal de relações públicas. Existe o lobby como técnica de relações públicas ensinado em escolas de comunicação. Tá, isso eu não sabia. Agora, não existe alguma coisa formal dizendo o lobby vale ou não vale. Não, é que não existe nada regulamentando a atividade de lobby sobre a elite política. Tem um projeto de lei, tá? Um projeto de lei no Senado do Marco Maciel, de muitos anos atrás, antes dele ser vice-presidente do Fernando Henrique, no começo dos anos 90, que regulamentava o lobby, tá? Isso não existe. Então, mas tudo bem, não quero concentrar na coisa do lobby, que é só para limpar a área dessa expressão, tá? Então, lobby é pressão regularizada e tal, né? O que eu estava chamando a atenção para uma coisa mais ampla, que é a existência nas políticas públicas, isso não é só no Brasil, em tudo quanto é lugar do mundo, de empresas privadas que são contratadas para fazer coisas, certo? Então, qual é o papel das empresas privadas, do setor privado na produção de políticas? Por que elas se interessam por políticas? Elas se interessam por políticas porque elas são impactadas por políticas. Por exemplo, políticas regulatórias. O que pode fazer e o que não pode fazer, certo? Políticas regulatórias, elas são interessadas porque, evidentemente, elas são reguladas pelo Estado. Elas também são interessadas porque elas dependem, em muitos casos, de coisas que as políticas públicas fornecem, certo? Então, uma empresa de transporte precisa da estrada. Uma empresa de navegação precisa do porto, certo? Então, se a empresa de navegação vai estar interessada na política de portos, porque se o porto funcionar mal, ela não consegue fazer a navegação, tá certo? Mas tem uma terceira dimensão, que é uma dimensão que, no caso das políticas urbanas, eu acho que é super importante, que é a existência de um monte de atores privados que são contratados para a produção de políticas. Você vai ter tendência internacional, desde os anos 70, fortemente, em que, ao mesmo tempo que para algumas pessoas leem como uma coisa do neoliberalismo, etc. e tal, mas eu acho que essa visão não é necessariamente a visão que expressa melhor a dinâmica, porque o neoliberalismo estabelecia como princípio a ideia do Estado mínimo e de uma redução da presença do Estado e de uma redução da regulação. E o que a gente viu ao longo dos últimos 40 anos no mundo foi um aumento da regulação. E esse aumento da regulação foi acompanhado por uma redução das atividades diretas prestadas do Estado e um aumento dos contratos do setor privado para fazer coisas para o Estado. Então, você tem, ao mesmo tempo, um aumento da regulação
e uma redução da atividade direta prestada pelo Estado, né? Alguns autores chamam isso de capitalismo regulatório e substituem a ideia de neoliberalismo, que eles dizem que todo o discurso do neoliberalismo, os analistas que trabalharam com a ideia de neoliberalismo compraram o discurso político de quem estava dizendo que ia cortar como a coisa mesmo, o resultado prático, sem analisar o resultado prático. E, na verdade, no resultado prático, o que aconteceu não foi a produção do Estado mínimo ou uma redução da capacidade regulatória deixando o mercado fazer o que ele queria, foi uma combinação de redução da atividade direta do Estado, de fazer coisas, e um aumento da regulação das atividades prestadas em geral, tá? E então, só estou dizendo isso, trazendo essa ideia para especificar que, ao longo dos últimos 20 anos, 30 anos, 40 já, a gente teve um aumento da quantidade de coisas que o setor privado contrata com o setor público para fazer, tá? Desde insumos, até serviços concretos, até concessões, até a operação, até diversos arranjos diferentes, tá certo? Isso é um campo muito complexo e que tem que ser precisa de muito estudo empírico ainda para a gente entender quais são as consequências dos vários tipos de arranjo, o efeito que eles têm. É um negócio novo e em transformação o tempo inteiro, certo? Mas isso explica que o setor privado é imensamente interessado nas políticas públicas, né? Especialmente no caso de um país onde o Estado tem uma importância histórica tão grande nas atividades econômicas, como o caso brasileiro, né? Isso é característico de um conjunto de países que precisaram do Estado para fazer seu salto, sua segunda revolução industrial e complexificar o parque industrial e fazer economias industriais, urbanas industriais modernas e tal, lá, a partir dos anos 30, todos esses países fizeram com no caso da América Latina, a Argentina, o Brasil e o México, e no caso da Mundial, a Coreia e outros países tiveram o Estado como um protagonista forte na promoção do desenvolvimento econômico. Então, ainda mais numa situação como essa, o setor privado é super importante, super central e super interessado em entender e influenciar as políticas públicas de diversas formas. E aí, por isso, eles são atores também potenciais que têm que ser analisados sempre. E todas essas coisas que eu falei sobre o terceiro setor, do encaixe, do efeito das instituições e tal, também valem para o setor privado. É isso.